Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. Olá, estamos começando mais um programa Integração e hoje nós vamos falar aqui de revitalização, de Centro de Santos, centro histórico, dessa revitalização incrível que está acontecendo, onde a gente teve o privilégio de fazer o primeiro evento lá, inaugurando o Parque Valongo, né? O Encontro Indústria Porto, foi em agosto de 2024, e agora temos aí outras obras sendo complementadas, e a gente está recebendo aqui para falar sobre esse assunto, que inclusive tem novos espaços lá sendo ocupados pelo Rogério Saran, que é da Autoridade Portuária de Santos, e o Gino Caldato, que é o responsável ali, né, por toda a contratação da obra, por toda a revitalização desse terminal, que é o 7, onde vai ter lá um centro tecnológico. Queria primeiro agradecer a presença de vocês, falar que é uma honra a gente falar desse assunto, né? E começar perguntando de onde veio a ideia de criar um centro tecnológico ali dentro do Parque Valongo. André, a ideia às vezes nasce de fontes surpreendentes, né? O motor, a raiz de tudo isso foi a ideia da prefeitura, com a autoridade portuária, de revitalizar o Centro Histórico de Santos, resgatar a memória, aumentar a integração do porto com a cidade. Sim. A ideia do Centro Tecnológico foi uma proposta, num acordo com o Ministério Público, em que a autoridade portuária deu uma destinação para os edifícios históricos restaurados. Esse acordo aconteceu há algum tempo. Nós já vimos 2023, né? E nós vimos frutos dele, na verdade, antes disso, que foi o próprio Parque Valongo, Sim. que se materializou com apoio de terminais e operadores no porto. Nós temos a nova fase ali no Armazém 3, no começo do Valongo, se aproximando do Sabó, onde vai ficar o entorno do novo terminal de passageiros e do novo terminal de containers, que é um grande aumento da operação de Santos e das concessões. E no outro lado do Valongo, dois edifícios muito importantes para a história e que estavam em condições de recuperação estão recebendo essa atenção de restauro, recuperação e uma destinação compatível com toda essa ideia de revitalizar esse uso. Ali realmente você citou muito bem. Eu acho que essa integração, a primeira vez que eu escutei falar dessa relação porto-cidade foi em 2007 em Barcelona. E eu acho que de 5 anos para cá é onde a gente conseguiu realmente colocar isso aqui, né? Principalmente no Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil e da América Latina, a gente conseguiu introduzir o começo dessa relação importante que a gente tem de uma atividade produtiva com a atividade turística, né, que traz, e Santos tem uma história fenomenal, né? Eu digo sempre que por aqui parte o desenvolvimento do Brasil, porque por aqui chegam insumos para o agronegócio, por aqui chega matéria-prima para a indústria, então daqui é onde a gente recebe o desenvolvimento brasileiro, e a gente tem que ter o espaço ali para poder contar a história de Santos, né? O Parque Valongo, eu acho que é a maneira, eu sou muito fã daquele projeto, sempre falo que fico muito feliz quando vejo aquelas pessoas que torcem contra, mordendo a língua, porque realmente a quantidade de pessoas que já foram visitar o Parque Valongo é impressionante, né? E todo mundo duvidava que aquilo acontecesse. Onde nasceu o porto. Onde nasceu o porto. E eu tive o privilégio, como eu falei assim, no primeiro evento que a gente fez lá, durante a montagem do evento, no domingo, da estrutura, algumas pessoas que lá estavam visitando se emocionavam, porque falavam assim, eu já trabalhei aqui. Eu já tive aqui, e levavam a família para conhecer algo que durante todo o tempo que eles trabalharam não tiveram a oportunidade de levar a família para conhecer. E eu vi pessoas, eu fiquei lá quase que o domingo o tempo todo montando, e tive 2 pessoas que eu vi emocionadas, falando assim, aqui eu trabalhei, ali era isso, era aquilo. Então é importante essa história, né? Eu acho que nenhum país, nenhuma cidade cresce sem contar a sua história. Eu acho que Santos está num caminho de reestruturar o centro,
e eu acho que o Parque Valongo é o que realmente vai dar o grande trampolim da gente recuperar a movimentação que a gente já teve no centro de Santos e que hoje vai ser retomada, acredito eu, por novos hotéis, novas ocupações, né, que vão acontecer a partir desse desenvolvimento. Mas a ideia do centro tecnológico é uma ideia bacana, interessante, né, onde você pode agregar formação de mão de obra, onde você pode agregar ali vários cursos que vão servir, inclusive, de formação para a população. Né? André, nós já temos um centro que faz formação, Sim. a Fundação Senep. Senep. Mas esse novo centro, ele visa a integração das instituições de ensino e pesquisa, as de fomento, com o ensino. Então, com a rede de ensino de Santos, atrair escolas, roteiros educativos. Não é um centro de formação, mas é um centro de transmitir temas de cultura e tecnologia do interesse da comunidade portuária. Isso no âmbito da revitalização, e eu queria comentar contigo, que o Gino que está aqui é doutor nesse assunto. Eu posso falar que você é o mentor, Gino, desse ensaio todo e tudo isso que aconteceu no entorno do Valongo? Olá, Sarah. Olá, André. Eu fui um dos atores, né, desse processo. Acho que quem foi o grande fomentador disso foi a autoridade portuária. Isso por volta de 2022. Eu recebi um convite, né, da autoridade portuária para fazer uma vistoria naqueles armazéns, pois já havia um processo no Ministério Público de autorização para a demolição de uma série de armazéns para a implantação do pátio ferroviário que seria, né, futuramente ali implantado em função do STS-11, que estava em processo de licitação, de leilão, né, melhor dizendo. E ali eu verifiquei o estado de conservação dos armazéns, era do armazém do 7 até o 12, e dizia que seria demolido, enfim. Então nós estudamos toda a situação. E em cima disso havia também uma pessoa da prefeitura que fazia parte desse grupo. Então nós analisamos e chegamos à conclusão de que poderia salvar pelo menos o remanescente mais resguardado, aquele que mantinha as características originais, como um documento de época, já que os armazéns 1 ao 4 estavam muito descaracterizados. E ali a gente conseguiu, então, defender a ideia de preservar o armazém 7 e a casa de máquinas número 2, que poderia, então, ser removidas de lá, desmontadas, né? É uma técnica muito complexa, desmontadas e remontada 100 metros de distância do local de origem, de modo a não interferir na implantação da linha ferroviária. Então, a partir disso foi um trabalho bem desafiador, porque nós procuramos, tivemos reuniões com o Ministério Público, diversas, tivemos reuniões no Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, o CONDEPASA, expusemos, então, os nossos argumentos, por bem, quer dizer, colocamos, o próprio Ministério Público solicitou uma exposição por escrito, textual disso, nós colocamos essa defesa, expusemos que esse é um processo assim, que ele é aceito, né, nas recomendações de defesa do patrimônio, seja nacional ou internacional, como um caso excepcional, né, remover, tirar e levar de um local para o outro. Argumentamos que era um caso excepcional, né? Existiam uma série de investimentos que envolvia o PIB brasileiro e então a gente também tinha que salvaguardar a memória daquele lugar, né, do porto. E isso já aconteceu no mundo, né? A gente pega assim um caso mais conhecido, foi do Egito, né? Quando foi fazer uma barreira para uma represa e uma hidrelétrica em Assuar, no Egito, e submergia uma série de templos, né, do Egito Antigo. Então foi feito um apelo da Unesco para que os países se voluntariassem em desmontar aqueles monumentos. E muitos levaram para os seus países, por exemplo, os Estados Unidos levou, tem um templo desse que está montado dentro do Museu do Metropolitan de Nova York. A Espanha montou um templo de Dabur, que está numa praça em Madrid. E o principal, eles desmontaram o grande templo do faraó, levaram numa cota mais elevada,
E foi feito. Desmontaram, cortaram em pedaços, um negócio monumental. Há vários exemplos disso ao longo da história, né? Você vê até as pilhagens do Egito Antigo, né? O exército romano levou muito obelisco, né, do Egito para Roma. Enfim, então, hoje é aceito por casos excepcionais. E esse foi um caso excepcional e a gente assim colocou. Claro que o processo todo é um processo muito rigoroso. Tá? É um processo que envolveu uma pesquisa histórica, documental, para saber o que é aquilo, o seu estado de conservação, vimos a sua técnica construtiva, entendemos como que era possível desmontar e remontar sem descaracterizar. Então foi feito um trabalho muito preciso. Nós numeramos as peças, no caso do Armazém 7. A Casa de Máquinas é uma técnica construtiva diferente de alvenaria de pedra. Nós então fizemos uma numeração das pedras principais para poder ser reconstruído na sua posição de origem. E assim foi, quer dizer, a construtora que está realizando trabalho, né, foi feita contratação com muito rigor, para que tivesse... lógico que esse trabalho não é todo mundo que faz, né, mas pelo menos aqueles que se comprometem a fazer já é uma grande conquista. Então a construtora tem feito um trabalho muito criterioso, tá? Muito paciente e tá lá, né? Um trabalho realmente, acho que sobre esse trabalho depois o Carlos pode até colocar com mais precisão, mas assim, o processo todo de concretização disso demorou anos, né? Foi passo a passo até chegar no Saran e a coisa agora vai se concretizar com um uso importante. Tá. Agora, essa transposição aí que está sendo feita, isso tem sido gerado um relatório das atividades, de cada processo? Sim, primeiro ele tem sido acompanhado, logo no início foi acompanhado pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já que os imóveis não são tombados pelo IFAM, não são patrimônio nacional, mas como está em área envoltória, eles tiveram uma atenção para saber como é que foi o processo. Eles fizeram uma visita no local, quando nós estávamos desmontando, nós mostramos tudo que estava sendo feito, eles deram anuência para que estava tudo perfeito, e isso tem sido feito, tem sido documentado, tudo isso, porque até imaginamos que um dia isso caiba uma publicação, né, porque é um trabalho realmente... É incomum no Brasil. Tá? Acho que talvez no Brasil a gente pode pontuar pouquíssimos. Talvez os que eu lembro da antiga da Escola Imperial de Belas Artes, que foi, ao ser demolida, eles mantiveram a portada, desmontaram a portada e levaram para frente do Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro. Está lá até hoje. Isso foi em 1920, por aí. Aqui em Santos chegaram a fazer, né? O antigo armazém de bagagens foi desmontado e levado para um local também que não valoriza muito, né? Um local que fica do lado da estação do Valongo, está meio escondidinho ali. Mas foi um trabalho... Assim, essas construções de metálicas, né, elas são pré-fabricadas, então facilita muito. Claro que se é uma empresa que não tem muito controle, não tem muito envolvimento com isso, acaba fazendo de qualquer jeito. Quer dizer. Então, por isso que quando se faz uma contratação para obras ligadas a bens tombados, essas empresas têm que ter, pelo menos, já uma vivência, tem que ter um conhecimento, porque a metodologia de trabalho é outra. Então, assim, por isso que eu fico preocupado, né, já é uma crítica, que os trabalhos que têm sido feitos nos outros armazéns por empresas descontinuadas, quer dizer, são empresas que não são do ramo. Tá? Então, contratou uma empresa que não é do ramo, vai fazer aquilo. Então, se trata aquilo como uma construção civil comum. Isso é complicado, porque a gente está trabalhando com uma questão que como a senhora falou, aqui são os primeiros armazéns do Porto. Tá? Tem mais de 120 anos aqui. Sim. Por mais que esteja em estado arruinado, mas o refazimento deles exige um critério. Vamos manter a estrutura, vamos manter isso, vamos manter aquilo, a fachada, tal, os elementos construtivos. Nesse caso da Armazém 7, a gente quis realmente levar assim, à risca, porque por ser um documento histórico, tá, por ter uma beleza ali contida, né, a gente conseguiu, estão repintando com a cor original. Tá, todo mundo acha que a cor
do Armazém do Porto era o amarelo, né? Esse amarelo foi pintado muito tempo depois. Da época da Codesp, né? Os armazéns, originalmente, ele tinha essa cor meio vermelho, meio desbotado, né? E, como do Rio de Janeiro, né? Então a gente resgatou essa cor, nós fizemos uma prospecção, identificamos a cor original, está sendo repintada as chapas metálicas com essa cor, estamos devolvendo o telhado de chapa, tudo ele era metálico, né? Estrutura metálica, fechamento metálico, cobertura metálica, então está sendo feito tudo isso de modo que as pessoas quando vê vão perceber, poxa, era assim que era feito. E é muito bonito porque a estrutura toda ela foi feita em Hamburgo, na Alemanha. E vendo os projetos antigos, que estão lá no Museu da Codesp, no antigo Museu do Porto, né, o material que era da Codesp, você vê aquelas plantas tudo escrito em alemão, e você vê as dimensões, e eu fiz um levantamento médico daquele local, as medidas batem com exatidão, né, o que está no projeto. É impressionante. Foi executado perfeitamente. Perfeitamente. Então você imagina, esses armazéns foram construídos, foram usinados, essas peças usinadas na Alemanha, trazidas de navio, projeto, é como se fosse um brinquedo, um kit de montar. Pegaram o desenho e montaram tudo aqui. Tá? Então, e ela se encontrava assim, num estado de conservação muito surpreendente, considerando uma edificação de mais de 100 anos. Quer dizer, o que estava oxidado eram algumas bases dos pilares, porque por causa do telhado, que as telhas quebraram do beiral, a água da chuva ficou ali respingando e ali oxidou. Mas isso trabalho assim da Proativa fez um trabalho realmente muito bom de suprimir essa parte oxidada, fazer as próteses de estrutura metálica exatamente da mesma dimensão do que a original e enfim, quer dizer, e está lá, então você vê isso vai estar à mostra, as pessoas vão vivenciar aquele espaço, aquela cor, aquele universo, né? O Saran já tem ido lá com frequência e tem cada visita tem se surpreendido, né? pela beleza do espaço, né? Que estava lá, estava subutilizado. O espaço e o trabalho. É. Como você falou dos edifícios, Gino, me veio uma coisa em mente, que esses edifícios, eles são mais uma amostra, né, do pioneirismo do Porto. Sim. Quem olha hoje diz, os edifícios antigos aqui degradou com o passar das décadas. Mas o Porto de Santos teve a primeira usina hidrelétrica do Brasil, começou com o uso das máquinas a vapor, depois com a eletrificação das máquinas na operação. Então, tudo isso era extremamente inovador. É essa marca que levou ao impulso de um crescimento tão grande. Vamos falar de 480 anos da cidade, né? Então, tem mais de 4 séculos operando ali com atividade portuária. O Porto Organizado tem um pouco menos de tempo, mas são mais de 120 anos. Completa agora 134, né? Foi uma alavanca imensa para o desenvolvimento. Uhum. Esses edifícios eram uma amostra da visão que acontecia aqui 100 anos atrás. Naquela época era a tecnologia de ponta que estava sendo introduzida no Porto de Santos. Tanto é que aqueles guindastes que foram trazidos, alguns da Inglaterra, outros da Alemanha, eles eram movidos a vapor. Então essas casas de máquina, que eram duas, a 1 e a 2, elas geravam o vapor e a pressão que de maneira subterrânea havia os dutos que já era subterrâneo, que movimentavam esses guindastes todos. Tá vendo? Só que loucura, né? Hoje em dia a gente fala tanto em sustentabilidade, de repente isso aí já era um grande exemplo de sustentabilidade, né?
Em 2022, tudo começou com uma ideia simples, mas poderosa: aproximar dois setores que movem o Brasil. Nascia assim o Encontro Regional Indústria Porto. No primeiro encontro, o diálogo abriu caminhos, pessoas se conectaram, experiências foram compartilhadas e ficou claro que a integração entre indústria e porto não era apenas necessária, era estratégica para o futuro do país. Com o tempo, a ideia amadureceu. Hoje já são mais de 5 edições de sucesso. O evento cresceu, ganhou força e ampliou seu alcance. De regional, tornou-se nacional. O ENIP passou a percorrer o Brasil, levando consigo um propósito claro: integrar, provocar reflexões e construir soluções. Em Brasília, o debate se fortaleceu com a visão institucional e estratégica, aproximando o setor produtivo das decisões que moldam a logística e a indústria. Em São Paulo, o coração econômico do país, inovação, eficiência e competitividade estiveram no centro das discussões, reunindo os grandes protagonistas do mercado. Em Recife, o evento revelou a força do Nordeste, suas oportunidades logísticas e o papel transformador dos portos no desenvolvimento regional. E agora, um novo capítulo começa. Em 2026, vamos conectar ainda mais ideias, pessoas e setores fundamentais para o Brasil avançar. Vem aí o ENIP 2026. Emipor estende até 2051 a cessão do Porto de Itaqui, a EMAP. O Ministério dos Portos e Aeroportos, Emipor, e o Governo do Maranhão firmaram um termo aditivo que amplia por 25 anos a cessão do Porto de Itaqui à empresa maranhense de administração portuária, a EMAP, estendendo o prazo até 2051. A medida busca garantir a estabilidade jurídica e viabilizar investimentos de longo prazo na infraestrutura portuária. A joint venture, estimada em 10 bilhões de dólares, envolvendo 10 terminais portuários em diversos países. O acordo reforça a estratégia de expansão logística global e amplia a presença do grupo em infraestrutura portuária. Olá, o Jornal Portuário está aqui hoje dentro da BTP com a inauguração da chegada do primeiro navio do One Synergy. E eu vou conversar aqui com o Cláudio Oliveira, que é o presidente do terminal, e saber da importância da gente colocar esse navio aqui na rota no Porto de Santos. Cláudio, hoje é dia de festa, a gente está vendo aqui o pessoal feliz, mas qual é a importância desse navio, que é gigante, né, em número de teus que consegue transportar para o terminal e para o Porto de Santos? Bom, André, é um prazer estar aqui com você sempre. Para nós da BTP, a primeira coisa é o orgulho de estar recebendo a viagem inaugural do One Synergy na costa leste da América do Sul. Isso mostra a confiança que os armadores têm no trabalho da BTP e na excelência no atendimento que a gente vem buscando. É importante também para a rota Brasil-Ásia, um navio maior que traz mais capacidade para um trade tão importante. E também esse navio sai, como você viu aí as palavras do presidente da One, ele sai já com uma possibilidade de no futuro ser convertido para um combustível sustentável, que é algo que a BTP também vem buscando nos últimos anos, né? Nós temos um compromisso de ser carbono zero a partir de 2030, estamos trocando nossas frotas de equipamento de pátio de diesel para elétricos, já fizemos outras alterações, temos energia solar, então a gente está buscando tudo que a gente pode para contribuir com essa campanha mundial de redução de emissões. Agora, Cláudio, você falou de investimentos aqui, principalmente no pátio, que vai dobrar a quantidade de equipamentos. Qual é esse volume de investimento que está sendo feito aqui no terminal? Bom, por compromisso com a renovação do nosso contrato de concessão, que foi assinado no final de 2023, nós temos um compromisso de investimento de 2 bilhões de reais. Eu posso afirmar que isso vai ser maior, deve chegar a 2,5 bi mais ou menos, tá? Por decisões adicionais que a BTP, além do comprometido, a BTP vai fazer investimentos adicionais. Então nós estamos trocando, a nossa frota de RTGs hoje é de 30 equipamentos, nós vamos passar para 57, sendo 53 deles que são os mais antigos, nós vamos já trazer todos elétricos e automatizados, ou seja, eles podem ser operados à distância pelos
pelos operadores, diminuindo assim a exposição dos colaboradores, trazendo mais segurança e eficiência, com certeza. Fora isso, estamos trocando os TTs, que a gente chama, que são os Terminal Track, os caminhões que trabalham aqui internos. Nós vamos aumentar a frota de hoje de 66 para 103. Também já testamos modelos elétricos, já foram aprovados, e a próxima aquisição agora que nós vamos fazer já vai ser de caminhões elétricos. Da mesma forma, a frota operacional nossa que roda aqui no terminal de segurança, operações, estamos trocando tudo por elétrico. Então assim, a gente está buscando cada vez mais contribuir e levamos a sustentabilidade aqui como um valor. Não é uma moda, aqui para a gente é um valor. Agora, Cláudio, com todos esses investimentos, lógico, a gente sabe o meio ambiente ganha muito com isso, porque vocês têm essa preocupação desde o começo, quando implantaram. E cada vez que eu venho aqui, eu lembro do que era essa área e do que hoje se transformou, que é um dos nossos orgulhos que a gente tem no Porto de Santos. Não só pelo processo de construção, mas hoje esse é um dos principais terminais do Brasil, né? Agora, com esses investimentos, vocês conseguem aumentar a capacidade em quantos por cento em movimentação de carga? Nós vamos aumentar a capacidade em cerca de 40%, porque além esse prédio lindo que nós estamos aqui hoje, nós vamos ter que demolir, né, para dar espaço a mais armazenamento de container. Os equipamentos novos de pátio que eu comentei, que vamos passar de 30 para 57, eles já vêm com a capacidade de mais uma altura. Hoje os que operam com a gente são 5 mais 1, ou seja, 5 de empilhamento, e o mais 1 é para poder transladar por cima e pegar o container no meio da pilha. Agora vão ser 6 mais 1. Então a gente ganha em todo o pátio, toda a capacidade estática, a gente ganha uma altura. Então com tudo isso, demolindo esse prédio, fazendo outros ajustes que a gente vai fazer de gate e outras situações, a gente vai ganhar mais ou menos aí 40% de capacidade adicional. Olha, a gente só tem a agradecer o trabalho do Cláudio, que ele tem feito, de toda a equipe aqui da BTP, que é sempre comprometida, não só com o resultado, mas com a sustentabilidade, com a parte social. A BTP é sempre envolvida nos projetos sociais da Baixada Santista, não só de Santos, que eles sempre participam tudo, e a gente tem muito que agradecer ao terminal, porque a gente está vendo o investimento e o aumento da produtividade que a gente vai ter pela frente. Cláudio, parabéns, eu fico muito feliz de estar presenciando esse momento aqui, e a gente espera que outros navios como esse venham ao terminal e que a gente consiga aí, pelos anos à frente, continuar comemorando vitórias como essa que você está trazendo hoje para nós. André, obrigado. Nós agradecemos, como sempre, o Jornal Portuário prestigiando qualquer atividade, qualquer movimento aqui na BTP. Isso para a gente é muito importante, para dar visibilidade ao que a gente faz. A gente não faz para mostrar nada para o público, a gente faz porque é um compromisso nosso, né? Como você comentou, a BTP já nasceu com uma responsabilidade social muito grande. Remediou uma área que era o lixão da Lemor, né? Mas isso não, por isso não falamos, não, agora chega, já fizemos nossa... Não, a gente continua trabalhando. Exatamente. E devolvendo à comunidade o que ela nos dá de mais valioso, que são os profissionais. Né? Então hoje nós temos quase 2.000 colaboradores já, diretos, e devemos ter cerca de 5.000 indiretos. São trabalhadores que as cidades da região nos proporcionam isso. Então nós temos que devolver para a comunidade, sim, é uma obrigação nossa. Bom dia a todos. Bom, na verdade isso demonstra, como eu já coloquei aqui num discurso que fiz aqui aos presentes, aos clientes, o esforço da ONE e a atenção e investimento da ONE na região, né, na costa, no Brasil, e principalmente de um ativo que é um ativo que tem aí seu apelo ecológico, né, um navio que tem aí no seu desenho, né, desde a questão do casco, que tem uma dinâmica que tem menos resistência do mar, a questão da própria antepara ali, que também reduz a resistência do vento. É um navio já construído com preparação futura para 2 combustíveis, né, metanol e amônia, que são ecologicamente menos danosos, né, do que os combustíveis convencionais. Então, além da própria atenção da ONE na região em crescer e ajudar nossos clientes a crescer, isso demonstra nossa preocupação com o meio ambiente e nossas ações efetivas de seguir contribuindo, né, na questão do meio ambiente. Esse navio é parte de uma série de 20 navios, 20 embarcações foram construídas. A gente define internamente como a classe S, né, porque todos começam com a letra S. E uma curiosidade, foram a primeira série de navios, né, esses 20 navios do mesmo tamanho de 14 mil teus, construídos e de propriedade da própria ONE, né? Ou seja, são navios próprios da ONE, investimentos da própria ONE. Anteriormente existiam navios das 3 acionistas, né, que faziam parte do portfólio de navios e dos ativos da ONE, mas esses são basicamente os 20 navios iniciais da ordem de propriedade da ONE, e todos com essa pegada ambientalmente correta, né, e que eu mencionei. Então essa série S que eu comentei, esses 20 navios parecidos, na mesma série. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se
esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.